está marcando presença aqui no nosso estúdio, Mano Menezes. 3 Copas do Brasil, né? Um cara que tem no currículo muitos títulos. A gente está vendo ali, olha, 2 Série Bs, uma pelo Corinthians, outra pelo Grêmio. São 5 estaduais e a medalha de prata nas Olimpíadas de 2012. E para muita gente, né, ele poderia ter seguido na seleção principal, mas puxado o tapete do Mano. Enfim, isso é uma outra discussão. Essa identificação que ele tem com a torcida do Corinthians, depois ele teve uma outra passagem, não foi tão feliz, né? Verdade é essa, mas a primeira passagem foi muito marcante, que para muitos, ele é o cara dessa identidade defensiva que o Corinthians tem. Olha, eu gosto do Mano Menezes pessoalmente, embora não o conheça, mas eu gosto das entrevistas, eu gosto do jeito que ele aborda os assuntos, ele é um cara muito lúcido, um cara muito sensato, me parece um cara muito correto. Eu acho que ele foi sacaneado na seleção brasileira. Ele foi o cara que começou o processo de renovação da seleção depois daquele desastre que foi o Dunga como técnico, né? O Dunga como técnico é um negócio... E depois ele foi sacaneado porque mudou o comando da CBF. Imagina, sai o Marco Polo, entra o Marinho, e aí dá como recompensa ao Felipão por quase rebaixar o Palmeiras o cargo de seleção, de técnico da seleção. E agora o Mano foi muito inteligente, muito esperto, eu acho, quando ele aceitou assumir o Corinthians em 2008. O Corinthians iria subir de qualquer jeito, não tem como um time do poder do Corinthians ficar nessa... O Mano vinha de uma das grandes façanhas, é que o Grêmio é um clube que tem enormes façanhas, até os seus torcedores usam muito esse termo, façanhas, na sua história, mas muito torcedor gremista considera uma das maiores da sua história a tal da Batalha dos Aflitos, né, que foi aquele jogo contra o Náutico. Série B, 2005. Série B com o próprio Mano Menezes. Mano que surgiu no 15 de novembro de Campo Bom, lá no Rio Grande do Sul. E aí, subindo o Corinthians muito facilmente, ele se fixou, digamos assim, nesse mercado, no mercado de Rio São Paulo, ali e tal, tanto que depois trabalhou no Flamengo também. E a gente pode dizer, sim, que um pouco desse DNA do futebol que o Mano prega ficou ali no Corinthians, ficou impresso no Corinthians. Depois com o Tite, depois com o Carille. Mas não é exatamente o mesmo estilo de jogo, né? E não é muito vistoso, a gente sabe disso. Talvez isso também incomode um pouco os palmeirenses. Mas é um bom técnico, é um técnico inteligente, e eu acho que se os torcedores do Palmeiras deixarem ele trabalhar em paz, eu acho que algumas coisas boas podem acontecer com esse time. Olha, eu tô lendo aqui também, tem um detalhe aí, viu? Paulo Lima, Flavinho, Jackson. Saiu agora aqui, ó, no blog UOL de Primeira, que a chegada do Mano Menezes com a comissão técnica dele, Palmeiras já economiza R$400 mil. Economiza, porque a comissão técnica, segundo, né, o blog, o UOL de Primeira, a comissão técnica do Felipão, né, o Paulo Turra e o Pracidelli, custavam R$1.300.000 mês para o Palmeiras. E agora a chegada do Mano Menezes, junto com o Sidney Lobo e o Eduardo Silva, o Dudu, preparador físico, essa despesa cai para R$900 mil. Quer dizer, já é também uma comissão mais barata, né? Ainda caríssima, mais barata. Enfim. Bom, vamos colocar a carreira do Mano Menezes agora aqui numa tela, no Bom Dia Fox, porque eu tô com o Flavinho, eu acho que ele tem tudo para fazer um trabalho, viu, Paulo Lima? Legal. Se tiver paz, né? A questão toda é aquilo que você trouxe no seu primeiro destaque. É a primeira vez que ele chega com desconfiança. Com desconfiança não, com rejeição no lugar. E aí a gente tem que ver também como... Porque, em geral, ele chega como o salvador da pátria e como trazendo uma perspectiva, né, Paulo Lima, para os clubes de títulos, de conquistas, como foi com o Cruzeiro. De renovação. E conquistou, né? E de renovação, enfim. Não, e está entrando no clube que ainda é campeão brasileiro, né? Não é o título, né? A carreira de Mano Menezes, né? 2004, 15 de novembro, ele chegou à semifinal da Copa do Brasil, né? E isso com muita notoriedade, né, Jacques? Porque nessa campanha aí, por exemplo, o modestíssimo 15 de novembro, que nem existe mais, era um clube de Campo Bom. Campo Bom. Muito perto ali de Novo Hamburgo, né? Para quem conhece, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. E nessa campanha que o Mano levou o 15 até a semifinal, eliminando times como o Vasco. Olha só. No trajeto. Muita gente fala assim, mas não foi campeão. Gente, muitas vezes não, sempre, uma campanha com um time desse tamanho, chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, é um trabalho que equivale a um título conquistado com o Corinthians. O exemplo maior,
São Caetano na final da Libertadores. Exatamente. Foi campeão. Exatamente. Chegou lá. O Caio Júnior, o saudoso Caio Júnior com o Cianorte avançando na Copa do Brasil. Wagner Mancini sendo campeão da Copa do Brasil. Enfim. Aí em 2005, ele troca o Caxias pelo Grêmio, aí é campeão da Série B, com jogos emblemáticos, como a gente já destacou, a Batalha dos Aflitos. É campeão gaúcho em 2006 e em 2007. É campeão gaúcho e vice da Libertadores. Isso daqui também entra naquilo que a gente falou. O Mano conduziu um Grêmio a uma final de Libertadores. A uma final de Libertadores. 2 anos depois de jogar a Série Boca, B. né, ô Calheiros? Foi o Boca. Aí o Grêmio perde os 2 jogos, né? 3-0 na Bombonera e 2-0 no Olímpico. O Diego Souza era o cara desse time, né? Diego Souza, Lucas, muita gente, viu? Aí ele vai pro Corinthians em 2008 apostando, que não é nem uma aposta, né? Apostar no Corinthians, né? Não. Ele foi para ser o técnico da Série B do Corinthians. Foi campeão da Série B. Campeão paulista em 2009. E nesse ano aqui da Série B, ele foi vice da Copa do Brasil, perdeu pro Carlinhos Bala. Pro Sport. Pro Sport. Isso. Né? Carlinhos Bala acabou com o jogo. Em 2009, 2 títulos. Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Em 2010, ele chega à Seleção Brasileira. É prata nas Olimpíadas de 2012. Em 2013, talvez a passagem mais apagada, mais controversa do Mano, né? Lembra que ele sai... Uma saída discutível, né? Extremamente... No Brasil, né? Porque a passagem dele pelo Shandong Luneng também é muito ruim. Né? É no Brasil? No Brasil, com certeza. Com certeza. Foi estranho, né? Porque ele saiu dizendo que os jogadores não estavam entendendo o que ele queria. Ali aconteceu alguma coisa... assume o time dele e ganha a Copa do Brasil. Sim. Ali aconteceu alguma coisa, certamente, e ele poupou os jogadores. Exato. Ele assumiu o papel de, olha, eu não consigo me fazer entender. Isso também pesa, viu? Porque jogador gosta de técnico que não os atira, atira na fogueira. 2014, ele volta ao Corinthians, aí eu lembro, né, o que eu já disse aqui, foi uma passagem até de certa forma apagada. Não foi uma passagem positiva. Foi a passagem da dancinha, da Copa do Brasil. Da eliminação do Galo. 2-0 e depois toma de 4 pelo Atlético Mineiro, né? Em 2015, ele chega ao Cruzeiro e aí o resto é história, ele enfileira títulos à frente do Cruzeiro. Tem uma quebra, né? Porque ele chega e aí ele vai realmente... Lá o Shandong Luneng. Que aí é uma passagem apagadíssima. Exatamente. Ele deixa o time na zona do rebaixamento. Em 2016. Em 2017 ele volta e aí é onde ele enfileira títulos. É verdade. É na segunda passagem. Na primeira passagem ele faz Não, na primeira passagem ele salva o Cruzeiro. O Cruzeiro estava numa situação delicadíssima e ele recupera o Cruzeiro. Ele faz um bom trabalho em 2016, em 2015, quando ele chega na reta final do Brasileiro. Aí, Calheiros, olha, campeão da Copa do Brasil em 2017, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil em 2018 e campeão mineiro em 2019. E melhor campanha na primeira fase da Libertadores deste ano, vocês se lembram. Uma campanha impecável. Campanha, só perdeu o último jogo. Quando perdeu o último jogo pro Emelec, né? Foi Emelec. No Mineirão? Exato. E aí o time... O Palmeiras passou até a melhor fase. Sim. O Cruzeiro foi sofrer a primeira derrota em 2019, se eu não me engano, no 21º jogo na temporada. Que foi a maior invencibilidade. A gente colocava o Cruzeiro como fortíssimo candidato ao título brasileiro. Fortíssimo. E agora Mas também aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. Agora é Palmeiras interrogação. Diria o nosso saudoso... Roberto Avalone. E tem um detalhe aí, né, o Jacques, a gente estava mostrando mais cedo aqui a sequência do Mano Menezes, né, para abrir, só que ele tem um empecilho, viu? A casa do Palmeiras vai virar uma casa de festa, de show. Não, mas é uma casa de show. É uma arena multiuso. Isso não é novidade pro Palmeiras. Não é uma casa, uma arena multiuso. Mas olha aí, ó, coloca Sempre soube é que ele tem um estádio, mas o multiuso. Estádio é uma casa multiuso. Agora, olha aí, ó. Coloca no telão, porque a gente vai ver, ó, uma sequência de jogos. São 5 jogos. Lá? Vai ter show. Tem um monte de gente. Bom Jovem. Tem um monte de banda aí pra tocar. Bom Jovem é legal, hein? Iron Maiden, o Benjamin Bach com certeza vai lá. Vai. Olha aí, ó. Palmeiras e CSA na 21ª rodada, Palmeiras e Botafogo na 25ª rodada e Palmeiras e Chapecoense na 26ª rodada e mais 2 jogos. São 5 jogos que o Palmeiras não vai poder... Olha aí, o derby e o clássico contra o Só de curiosidade, a data da 36ª rodada é praticamente a final do campeonato. Lá embaixo, né, já começa a se aproximar. Né? Pode ser. Já começa bem observado. Né? Bem observado. Não, gente, vai ser aqui pode estar valendo o título. A antepenúltima rodada do campeonato. É a antepenúltima. E aqui também pode estar decidindo muita coisa. Eu tô falando. Foi o que aconteceu agora na crítica que foi feita no jogo contra o Grêmio.
não é que jogou no Pacaembu. Jogou no Pacaembu, Então, é uma reta decisiva. Mas, gente, é uma realidade, né? Que o Palmeiras precisa conviver com ela. E depois outra, não é também tão dramático assim, né? Se o Palmeiras fosse obrigado a jogar em, sei lá, Não, Presidente Prudente. Não, você lembra? Teve uma época aqui em São Paulo. Verdade. Alguns jogos do Portugal. Ribeirão Preto, e Presidente Prudente. Se fosse obrigado a jogar numa distância. Não, mas tá jogando no Pacaembu, que é um estádio ao qual o Palmeiras está acostumado, no qual joga sempre também. Flavinho, Enfim, não é nenhum grande drama, né? O que pega é o drama vivido pelo Palmeiras recentemente. A ferida está aberta. No Pacaembu. Mas eliminado. Atribuir ao estádio, ao campo, o mau futebol, eu acho que é Eu também, tô nessa com você. É diversionista, né? Uma tática diversionista.